Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação. Se liga só nessa resenha aqui de João Guilherme com Eduardo Bandeira de Melo. A pergunta de João Guilherme é o seguinte: o que é que precisa para o Flamengo alcançar a hegemonia aqui no futebol brasileiro? Ou seja, para alcançar aquilo que o Bayern de Munique fez lá na Alemanha. E Bandeira não fugiu da resposta. Ele também fala sobre o estádio, sobre os antes aí que estão desesperados aí com a casa do Flamengo. Fala sobre o Corinthians, o exemplo que o Flamengo não deve seguir. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário. Link abaixo na descrição do canal Fala João Guilherme como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto. Vamos ao vídeo. Será o Bayern brasileiro? Não é isso? Confirma? Foi isso, mais ou menos, né? Foi até uma brincadeira que eu fiz, porque na época se dizia, né, que se essa questão dos direitos de transmissão, né, não fossem divididos de maneira igualitária, né, e o Flamengo e o Corinthians ganhassem mais recursos que os outros clubes, nós iríamos caminhar para a espanholização do futebol brasileiro, ou seja, um país em que você tem dois grandes clubes que vamos dizer, ganham praticamente 100% dos campeonatos. E aí eu fiz uma brincadeira quando me perguntaram isso, que eu falei, não, eu acho que pode acontecer a espanholização, mas esse é o primeiro passo para a germanização do futebol brasileiro, em que só tem um clube que ganha tudo, que era o Bayern de Munique. Agora perdeu esse ano, né? Exatamente, mas durante muitos anos foi hegemônico. Né? Mas foi uma brincadeira. Sim. Mas uma brincadeira que tem um fundo de verdade, né, Bandeira? Porque o potencial é para isso. E eu fiz essa pergunta para o Landinha aqui há 2 semanas, quando ele esteve no podcast Fala João. Eu não vi, eu só vi as baixarias. Sim, ele respondeu. E eu gostaria de saber a sua opinião. O que falta para isso? Porque ganhou muita coisa, mas pode ganhar mais. O que falta efetivamente para essa brincadeira, entre aspas, se tornar uma realidade? Eu acho que é a continuidade do processo de você incrementar cada vez mais as receitas, né? E falta, vamos dizer, a gente acentuar o nosso profissionalismo. Então, eu não vejo como o Flamengo, com a situação financeira que tem hoje, como é que o Flamengo não tem ainda o melhor scout do mundo. Nós poderíamos investir nisso. Né? No final do meu mandato, em 2018, a situação financeira do clube já estava bem melhor, então nós já fizemos alguns investimentos, chegamos em 2º lugar no campeonato, concluímos os 2 centros de treinamento, né? Coisa que nenhum clube tinha, né? E quando nós chegamos não tínhamos nenhum, entregamos 2, né? E também começamos a investir no scout. Nós contratamos a consultoria do Sandro Orlandelli, que tinha sido o head scout do Manchester United, se eu não me engano, do Manchester United. E ele trabalhou para a gente e fez não só formou as pessoas, a gente antes já tínhamos contratado, né, a consultoria da Double Pass, da Exos e tal, mas a vinda, né, o tempo que o Sandro Orlandelli passou pelo Flamengo foi muito bom, porque ele mapeou alguns jogadores que depois foram contratados, inclusive pela administração seguinte. 31 de julho, tá chegando, hein? Estamos aí. 31 de julho de 2024. Está marcado o leilão do terreno do gasômetro por asta pública, e o Flamengo, né, é o principal interessado e tem grande chance de arrematar esse terreno e ali construir o seu estádio. Qual é a importância disso para o clube, o impacto disso para o Flamengo, Bandeira? Olha, João, essa coisa da casa própria do Flamengo é uma coisa extremamente importante, né, para a nação rubro-negra, é quase que uma questão de honra, todo mundo fala isso, né? Então isso tem que ser tratado com muito carinho, com muita responsabilidade. Todos nós queremos a nossa casa própria. Eu costumo dizer que esse é um assunto que não é um assunto de governo, não é um assunto da atual administração, nem da futura administração, nem da que vai suceder, até porque é um assunto que envolve muito dinheiro e longuíssimo prazo. Então isso para mim é um assunto de Estado da nação rubro-negra. Todos nós, rubro-negros, deveríamos nos unir
para conseguir o estádio próprio. Dado até que porque o governo do estado, né, fez um edital e uma licitação do Maracanã que absolutamente não nos atende. Né? Então nós temos sim que partir para o estádio próprio, e aí acho que todos nós temos que nos ajudar. Tá? Nesse caso do terreno do gasômetro, eu sei que ainda existem várias dúvidas que surgem e tal, mas o que a gente precisa é dirimir essas dúvidas com calma, com critério. Então, eu mesmo, né, e algumas pessoas do nosso grupo político, teremos uma reunião com o prefeito Eduardo Paes. Né, tem algumas coisas que todo mundo se pergunta como é que vai acontecer, sobre, por exemplo, as intervenções viárias que vão ser necessárias, né, porque ali, além de construir o estádio, você vai ter que adaptar totalmente aquela região. Você vai precisar fazer passarela, viaduto, mergulhão e coisa, e nós temos, claro que sabe que está informado sobre o que vai acontecer. A gente percebe claramente. O Flamengo, ele sempre chama muita atenção, né, e dá muita audiência. E a gente percebe claramente que há uma preocupação de quem não é Flamengo com o Flamengo ter o seu estádio. A partir do momento que esse estádio vire realidade, um projeto para 80 mil pessoas, a casa própria rubro-negra, a diferença, que hoje em dia já é grande, ela ficará inalcançável? Olha, vai depender de como a gente desenvolver esse projeto. Né? Você vê que o Corinthians, né, que é um clube que tem uma torcida enorme também, né, segunda maior torcida, não, terceira talvez, né, porque a segunda são dos anti-rubro-negros. Né? Não é isso? Rapaz. É uma torcida grande. Velho. É verdade. Essa torcida aí citada pelo senhor, ela é imensa. É imensa. Realmente. Mas a torcida do Corinthians é uma torcida muito grande também, uma torcida concentrada no sudeste do Brasil. Então, o Corinthians conseguiu construir o seu estádio lá há 10, 12 anos atrás, né? E um pouco menos do que isso, começou e o que aconteceu com o Corinthians? Né? Ele hoje está muito pior do que estava antes. Né? Então, não adianta só você conseguir o objetivo físico. Né? Você tem que fazer ele da melhor maneira possível, você tem que fazer ele com responsabilidade. Né? E, efetivamente, se os corintianos pudessem voltar atrás, ou não fariam, ou pelo menos fariam diferente. Você não concorda comigo? Concordo. Realmente, a longo prazo, a gente está percebendo que não foi um bom negócio para o Corinthians. Né? Pois é, e no entanto, né, é uma localização boa, né, Zona Leste de São Paulo, um lugar onde só tem corintiano, né, o projeto é muito bom, poderia ter o seu estádio maior, né, em 2014, quando teve a Copa do Mundo, que inclusive o jogo de abertura foi lá, o estádio tinha capacidade para 60 mil, né, depois foram retiradas aquelas arquibancadas atrás do gol e tal, e hoje é 40 e poucos mil. Né? Já um projeto de ampliação. Inclusive. Isso, poderia ser maior, né, então eu diria que esse projeto do Corinthians teria tudo para dar muito certo e naquela época se pensava, não, o Corinthians fez um gol de placa, né, agora daqui para frente, né, ele vai entrar num círculo virtuoso, né, e vai ser tudo maravilhoso. Mas, no entanto, não foi o que aconteceu, né, porque alguma coisa errada foi feita. Aí, nação, grande Bandeira de Melo aí falando sobre a equipe do Flamengo, né? Ele que iniciou essa reestruturação do Flamengo, tudo isso que nós torcedores, que o Flamengo vive hoje, foi iniciado pela gestão Bandeira de Melo e um grupo. Nação, é o seguinte, muito engraçado quando ele fala ali sobre o estádio do Flamengo, né? Que tem muitos antes ali, que a torcida antes é a segunda maior torcida do país, e realmente o Flamengo é contra tudo e contra todos. E quando ele fala sobre a hegemonia do Flamengo ali, João Guilherme pergunta para ele, no caso, né, o que é que falta para realmente ser um Bayern de Munique aqui do Brasil, ou seja, o que é que falta para o Flamengo ganhar tudo durante anos ou décadas, sei lá. E aí ele responde, né, que falta profissionalizar mais a equipe do Flamengo, e eu concordo muito com ele, principalmente na área do futebol. Vamos falar o português bem claro, dá uma afastada em Marcos Braz, que fez muitas M's aí recentemente. Eu acho que Marcos Braz não dá mais para ficar à frente ali da parte do futebol, tem que colocar uma pessoa mais responsável, uma pessoa que não é político, uma pessoa que vai viver para aquilo, que vai dar total atenção para aquilo e que não vai fazer tantas besteiras, né? Marcos Braz, eu acho que a torcida já está cansada de Marcos Braz. Um cara assim, torcedor fanático, veio da arquibancada, somos gratos a ele. Claro que não podemos jogar fora o que ele fez pelo Flamengo, ganhou o título sim, com ele ali nas funções, só que hoje, no momento, não dá mais para Marcos Braz. Mordida na virilha,
é briga com Gabigol, é envolvimento em política. Cara, não dá, essa é a realidade. Então tem que profissionalizar mais a pasta do futebol, a área ali de quem comanda o futebol. Nação, deixa seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.